Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos tratar aqui, da anatopatologia do sangue, ou seja, a anatopatologia dos nossos líquidos corporais, na verdade. E aí nós vamos abordar essa aula em 3 partes, né? Eu já passei isso para vocês. Hoje nós vamos ver a parte um e aí, à medida que eu for gravando, eu vou disponibilizando para vocês as outras partes. Bom, tem alguns tópicos, principais: distúrbios hemodinâmicos, doença tromboembólica e choque. Ou seja, toda essa junção aí de patologias que tem a ver com os nossos líquidos corporais, tá bom? Aqui, para vocês saberem como é que está dividido, hoje o nosso foco é essa parte 1 aqui, ok? Nós temos edemas, derrames, hiperemia e congestão. Pronto, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que os transtornos que vão alterar a função cardiovascular, renal ou hepática vão ser caracterizados pela acumulação de líquidos nos tecidos, que é o que a gente vai chamar de edemas, ou nas cavidades corporais, que a gente fala dos nossos derrames, tá? Essa é a primeira diferença aqui que eu tenho que destacar. Quando é edema, a gente fala do tecido em si, ou seja, o acúmulo, por exemplo, lá no nosso tecido conjuntivo, no espaço do tecido. Se é uma cavidade corporal, o nome já é diferente. A gente fala de derrame. Então, esses são dois conceitos simples que eu já quero que vocês absorvam, tá? Mas saber sempre claramente aqui, ó, a gente fala de cardiovascular por motivos óbvios, a gente está falando do nosso coração, da nossa circulação sanguínea, ele é ali a nossa bomba central que vai regular todas as nossas funções circulatórias. Então, se afetou o coração, obviamente que a gente vai acabar afetando os nossos vasos, as nossas concentrações de líquidos no nosso corpo. Então, isso dá para deduzir. A função renal também é destacável, porque a gente tem todo um sistema ali, angiotensina, aldosterona, que a gente vai ver hoje também, que vai regular a nossa pressão. E hepático também está associado, né? A gente tem ali a nossa drenagem que vai passar ali, né? Pela parte do fígado também, muito importante. Então, são os órgãos ali que estão mais próximos, mais íntimos com a nossa circulação realmente. Então, se a gente afeta qualquer um deles, a gente acaba tendo essas afecções. Às vezes um até causa o outro. Às vezes eu tenho uma patologia renal que acaba ocasionando um transtorno cardiovascular. Então é tudo interligado, tudo associado. Sempre que a gente estuda a patologia, a gente acaba vendo as coisas dessa forma, como coisas interligadas, tá? Vamos entender primeiro o funcionamento normal das nossas drenagens. A gente tem que entender que a gente vai ter duas forças atuando aí como principais. Deixa eu só trocar a cor da canetinha que ficou meio ruim de branco, né? Botei pretinho mesmo. Enfim, nós temos duas forças, tá? A gente tem a pressão, que é pressão hidrostática, e a gente tem a nossa pressão osmótica, ou coloidal, ou plasmática, tá? O que acontece? Nós temos ali os nossos líquidos, o nosso sangue, que vai estar circulando onde? Nos nossos vasos. Seja uma artéria, seja uma veia, está circulando ali nos nossos vasos. Esse sangue circula para poder nutrir os nossos tecidos. Então, às vezes, nutrir um músculo ali que está precisando, né, de oxigênio para poder fazer contração. Aí ele vai, envia essas substâncias, envia água, envia nutrientes para esse tecido. Esse tecido recebe essa nutrição, só que eu preciso retirar ali, por exemplo, metabólitos, eu preciso retirar dali o excesso de água que ele recebeu para manter o equilíbrio perfeito. Então aí entra o meu sistema de drenagem, os meus linfáticos, meus vasos linfáticos que estão indicados aqui em cima, eles vão servir justamente para retirar a água que ficou em excesso ali no meu tecido. Então ele drena essa água que estava presente aqui no meu tecido. Vamos imaginar que aqui, ó, entre o meu vaso e o meu linfático esteja o meu tecido. Vou botar um T aqui para representar, tá? Imagine um músculo, por exemplo. Seja que for mais fácil para você, mas vou botar aqui um músculozinho. Beleza, veio minha água aqui, ó, pro meu músculo e agora ela vai ser drenada para o meu linfático. Meu linfático vai pegar essa minha água, vai enviar a minha circulação linfática, principalmente ao conduto torácico e
dele vai para a vena subclávia. E aí a gente vai ter toda a continuidade ali da circulação sanguínea, tá? Mas, voltando à ideia das forças, eu tenho uma troca constante aqui, ó, de substâncias entre os meus tecidos e os meus vasos. Não é apenas para o meu linfático que vai essa minha drenagem, tá? Minha drenagem também acaba acontecendo com uma troca direta pelos vasos. E aí o que que acontece? Eu tenho a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, ela vai ser aquela pressão que é exercida pelo líquido contra a parede do recipiente. Nesse caso, é a pressão do sangue contra a parede do vaso. Então, a gente joga aquele sangue no meu vaso e ele vai estar ali o tempo todo se batendo contra as paredes. Então, ele cria aqui, ó, uma pressão contra as paredes do meu recipiente. Tranquilo? Beleza. A minha outra pressão, ela regula e ela se equilibra com essa minha hidrostática, que é a minha pressão osmótica. Lembra da osmose, o conceito de osmose? Osmose, basicamente, é quando você tem um soluto, certo? Por exemplo, um sal, e ele não pode sair daquele recipiente, a minha água vai se mover para igualar as concentrações, tá? Então, se por exemplo aqui eu tenho uma grande quantidade de proteínas, a minha água que está no meu tecido vai fugir do meu tecido e vem para cá, para minha circulação, para poder dissolver essas minhas proteínas. E é justamente isso, é a pressão exercida pelas proteínas, tá? Então, a principal proteína que está envolvida nesse processo aqui é o que a gente chama de albumina. Vocês não podem esquecer isso. Ela é uma proteína globular, ou seja, ela é uma bolinha, tá? São várias bolinhas que vão estar aqui, ó, circulando e que vão estar o tempo todo chamando a água. Onde eu tenho mais albumina, eu tenho um grito mais forte pela água. Então a água ela vai nesse sentido, ela segue essa minha albumina. Então eu tenho aqui a albumina puxando a água que está no meu tecido e esse meu tecido, ou desculpa, essa minha água gerando pressão contra a parede do meu capilar, porque ela está ficando em grande quantidade aqui no meu vaso, e querendo fugir para o meu tecido por causa dessa pressão hidrostática, tá? Então, tudo gira aqui em torno desse meu equilíbrio entre pressão hidrostática e pressão osmótica. E assim, né, obviamente a gente acaba criando ali, né, um fluxo que a gente diz aqui como fluxo ideal de líquidos, tá? Então, essa troca aqui constante. Existem vários fatores que vão regular isso daqui, mas assim, de cara, eu já deixo essa albumina aqui como mais importante desse slide para vocês lembrarem, beleza? Vamos lá. Outros conceitos. Na verdade, a gente já deu esse conceito, né, assim, por cima, né? Que são os nossos edemas e derrames, tá? O aumento, ou seja, o acréscimo da pressão hidrostática, que é aquela pressão do líquido contra a parede do meu vaso, certo? O aumento dela ou a redução da coloidosmótica vai acabar alterando, obviamente, aquele meu equilíbrio que eu acabei de falar, que é aquela troca de líquidos entre o meu tecido e os meus vasos. Quando isso ocorre, acaba tendo uma maior saída de líquido dos vasos, tá? E aí, isso ocasiona o que a gente chama de edemas e de derrames. Lembrando que edema é o acúmulo no tecido e derrame vai ser o acúmulo nas cavidades, ok? E a gente tem uma classificação, uma subclassificação disso daqui, que é quando é exudado e quando é transudado. Sempre que a gente fala em exudado, a gente está falando de um conteúdo inflamatório. Então, como toda inflamação, a gente vai ter um conteúdo rico em proteínas, tá? Então, isso daqui é algo que foi algo purulento, geralmente, tá? Ele é inflamatório, ele vai ter células ali se movendo, ele vai ter proteínas se movendo, enfim. Quando é transudato, ele não tem a origem inflamatória. Por exemplo, se ao invés de eu ter uma maior retenção, um edema ali no meu tecido, por causa de uma inflamação, eu posso ter esse meu edema por causa, por exemplo, de uma falta de regulagem
da minha albumina. Às vezes a minha albumina caiu, ela ficou em uma concentração muito baixa no meu sangue. E se é ela que chama a água para o meu vaso, acaba que aquela minha água fica retida no meu tecido, fica retida na minha cavidade. Não tem ninguém indicando para ela onde é que ela tem que ir. E a lógica é essa, tá bom? Então, a gente tem a alteração em qualquer uma dessas minhas propriedades, eu acabo gerando edemas e derrames, e eles são subclassificados nesses dois tipos: exudados inflamatórios e transudados não inflamatórios. Isso é questão de prova sempre, tá? Muito comum o professor botar lá, tipo, diferença entre exudado e transudado, e o destaque aqui é a questão proteica. Então, sempre que eu falo que eu tenho proteína ali presente, eu falo em exudado. Se eu falo na baixa quantidade, na escassa quantidade de proteínas, eu tenho transudado. Lembrando que meu exudado ele também pode ser subclassificado em exudado infeccioso e não infeccioso, ou seja, quando eu tenho a presença ali de um micro-organismo, tá? Uma bactéria, um vírus, ou então eu não tenho a presença dele. Então ele também acaba sendo reclassificado aqui, tá? Por isso que eu dei o exemplo de às vezes isso daqui está sendo causado pela presença bacteriana. Então acaba chamando, né, todas aquelas minhas células da minha inflamação, meus neutrófilos e tudo mais. Outras relações patológicas. Nós temos aqui o aumento da pressão hidrostática. Ela vai ser relacionada, vai ser causada por transtornos que vão alterar o retorno venoso. Ou seja, aquela via ali de retornar o sangue para o coração acabou sendo afetada. Às vezes isso pode ser um problema do próprio coração, o coração não está conseguindo fazer com que de forma eficiente o ciclo cardíaco, então isso aqui acaba sendo afetado. Ele pode ser localizado e também pode ser generalizado. Esse exemplo que eu falei do coração mesmo aqui até já tem citando um, que é no caso da insuficiência cardíaca congestiva. Ela vai ser uma afecção sistêmica, porque o coração, lembrem sempre assim, quando a gente fala em coração, a gente fala da circulação no corpo inteiro. A gente tem aquelas duas circulações, né? Circulação maior, que é quando o coração ele vai mandar o sangue para circular pelo corpo todo, e a circulação menor, que é a troca ali, né? A nossa troca de gases que vai ocorrer ali nos nossos pulmões, né? Por isso que ela é menorzinha, que é basicamente centrada entre coração e pulmões. Enfim, levando em consideração a importância do coração e sabendo que ele vai afetar tudo, a gente já consegue deduzir que um problema cardíaco ele vai ser de afecção generalizada ou sistêmica, tá bom? Assim como a maioria daqueles os nossos transtornos que vão estar associados aos órgãos principais que eu falei, que são o quê? O coração, o fígado e os rins. Então, quando a gente afeta um deles, é muito forte a tendência de que essa patologia ela tenha uma expressão sistêmica. Localizada, a gente usou aqui o exemplo de trombose venosa profunda, que é quando a gente tem uma obstrução de uma veia por causa de um trombo. Em veias importantes, tá? Veias grandes. Então a gente acaba tendo uma retenção ali de líquido e isso vai estar relacionado aqui com o aumento da pressão hidrostática, porque a gente vai estar prensando aquele meu sangue contra a parede do vaso, porque ele não está podendo retornar. Então ele aumenta essa pressão hidrostática e acaba ocasionando aqui alguns distúrbios, tá? Aqui o segundo exemplo, redução da pressão osmótica do plasma. Quando que a gente pode ter essa redução? Já trouxe aqui o exemplo centrado na minha albumina. Lembra que eu falei para vocês que era o mais importante? Ela chama a água, tá? E aí nós temos aqui algumas situações. A gente pode ter ela alterada pela diminuição da síntese ou pela perda da albumina. A diminuição da síntese vai estar ocorrendo em enfermidades hepáticas. O nosso fígado, gente, ele produz a albumina. Então, se o meu fígado está afetado, eu acabo afetando também a minha regulação da minha pressão, tá bom? Ou seja, aquela ali pressão colodosmótica, a minha pressão osmótica vai sendo afetada porque eu não tenho mais albumina como eu deveria. Então, se não tem ninguém chamando a água no vaso,
a tendência é que essa água fique retida ali no meu tecido também, tá bom? E aqui, ó, enfermidades hepáticas graves, má nutrição, por quê? Porque ela é uma proteína, a minha albumina é proteína, então eu vou precisar de estar me alimentando de aminoácidos, ou seja, de outras proteínas. Eu preciso, para gerar uma proteína, eu preciso de uma base de outras proteínas. Eu preciso me alimentar de carne, por exemplo, né? Ou qualquer proteína que vocês queiram imaginar. E aí essa proteína que eu absorvi vai ser degradada em aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser reutilizados para gerar novas proteínas. E esse meu processo vai ocorrer ali no meu fígado e vai gerar albumina. Então, se eu não estou ali me alimentando bem, eu não tenho a molécula base para criar minha albumina. Por isso que isso daqui acaba sendo grave, tá? Outro exemplo é a síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica é quando a gente tem ali no nosso rim, na estrutura básica do nosso rim, que é o nosso glomérulo, tá? Tô pegando saindo de néfron, rim, néfron, glomérulo. O nosso glomérulo, ele faz a filtração ali inicial do nosso sangue para mais longe ali na estrutura do néfron acabar gerando a urina, tá? E ele, nessa filtração inicial, o que deve acontecer é que ele não deixe passar proteínas, que ele acabe retendo e filtrando apenas água. Contudo, para ele poder relacionar, para ele poder realizar, na verdade, essa função, ele precisa de uma camada ali seletiva, tá? Ele tem algumas estruturas, por exemplo, os podócidos, a célula principal do meu glomérulo, que vão estar organizados de forma a evitar a passagem proteica. Eles vão estar bem juntinhos para evitar a passagem de proteínas, criando uma barreira física mesmo. E aí, a síndrome nefrótica, na verdade, é um conjunto de patologias, não é uma patologia só, são várias, que acabam afetando esse espaço dessa filtração. Então, o espaço que era assim, ó, pequenininho, para não permitir a passagem, sei lá, de uma proteína quadrada aqui, ó, por causa das minhas doenças da minha síndrome nefrótica, acaba aumentando, fica desse tamanho aqui, e agora eu não consigo mais impedir a passagem das proteínas. Então, essa proteína aqui não passava, aqui ela passa. Então, ela, ó, vai embora. E eu acabo perdendo a minha albumina para a minha urina. E isso gera um quadro de proteinúria, que é uma grande quantidade de proteínas na minha urina, tá bom? Só para vocês saberem. Lógico que síndrome nefrótica tem vários detalhes. Dá para você estudar isso daí largamente, tá? Mas é só para vocês terem uma noção. Outra coisa, não confundam síndrome nefrótica com síndrome nefrítica com I. Quando a gente tem síndrome nefrítica, a característica principal é perda de hemácias, perda de sangue para a urina, porque é como se esse meu espaço fosse muito maior, então agora eu também estou perdendo sangue. Nefrótica não, eu não tenho perda de sangue, é uma afecção em menor tamanho, vamos dizer assim, ok? Então não confundam. Mas tem essa relação aqui com a perda, assim, da minha albumina. Então acaba afetando ali, né, a criação dos nossos edemas, que vão estar relacionados com menor volume intravascular, ou seja, como eu tenho muitos líquidos nos meus tecidos, eu acabo tendo aí também, né, por causa dessas alterações que eu falei, um menor volume de sangue dentro do meu vaso. Isso acaba gerando uma hipoperfusão renal, ou seja, eu tenho uma função renal reduzida, porque eu não tenho tanto sangue para filtrar como deveria. E isso acaba afetando a função ali daquele nosso ciclo que eu falei, que era aquele nosso ciclo de renina, angiotensina, aldosterona. Eu vou explicar ele para vocês, tá? Mas eu já vou citando aqui algumas partes. E enfim, dessa forma, por causa dessa minha hiperperfusão renal, hipoperfusão, eu acabo gerando um hiperaldosteronismo por causa da minha aldosterona secundário, ou seja, não é que o problema foi direto ali no meu rim, direto no meu sistema de aldosterona. Ele foi causado por causa do meu edema. Então, às vezes, ele é iniciado, por exemplo, por uma patologia cardíaca, como a gente viu aqui.
E aí a patologia cardíaca que gerou edema vai se refletindo até um hiperaldosteronismo secundário. Eita, que é um trava-língua, né? Mas eu acho que vocês lendo aí, vocês entendem essa palavra melhor que eu falando. Outro fator aqui associado, outro fator importante, a retenção de sódio e água. O aumento, né, da minha retenção de sal, além do normal, às vezes uma alimentação, às vezes um problema realmente de hipertensão, com a retenção de água associada, ou seja, são os dois juntos, vai acabar refletindo em um aumento da pressão hidrostática, porque vai acabar tendo uma maior quantidade de líquido circulante. Eu vou me alimentar ali, né? Eu vou ter essa água em excesso, e aí essa água em excesso aumenta o volume do meu líquido sanguíneo e ele começa a pressionar mais a parede do meu vaso. Dessa forma, eu acabo tendo também uma diminuição da pressão colodosmótica vascular por diluição. O que isso quer dizer? Eu aumentei aqui a retenção de água associada, tá? Não é apenas o sal, é a retenção de água associada. Ou seja, estou com muita água ali. Essa quantidade de água no meu vaso, ele acaba diminuindo a concentração da minha albumina. Se eu diminuo a concentração da minha albumina, eu acabo criando esse probleminha aqui, tá bom? Dessa forma, nós temos aqui, ó, alterações da função renal, principalmente, tá? Seja por causas primárias ou secundárias. Sempre que a gente fala em causas primárias ou secundárias, a gente fala de um problema diretamente desse órgão, ou seja, do meu rim, ou gerado secundariamente, ou seja, gerado por outro problema que acabou afetando, que é o exemplo aqui embaixo, olha de novo, insuficiência cardíaca congestiva. Ela ativa o nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona e no começo ela vai conseguir se regular, sabe? Ele vai conseguir dar um jeito de equilibrar essa situação. Porém, com o tempo, ela não vai mais conseguir aliviar essa situação. E isso vai gerar um aumento da pressão hidrostática e provocar edemas e derrames, tá bom? Para vocês saberem o que é insuficiência cardíaca congestiva, eu já falei um pouquinho. É basicamente quando o coração ele não está conseguindo regular bem, não consegue funcionar tão bem quanto deveria. Ou seja, aqui, ó, quando o coração não consegue bombear o sangue com eficiência. E por causa dessa falha no bombeio, acaba gerando um refluxo. Refluxo é quando algo volta. Então, o meu sangue volta, tá? Ele não segue adiante da forma que deveria. E isso quando ocorre do lado direito do coração, que é justamente aquele que está recebendo todo o sangue da minha circulação periférica, ou seja, aquela minha grande circulação que está vindo do corpo inteiro, acaba causando edemas das pernas, que tem relação com a gravidade. Na verdade, o edema poderia ser qualquer parte do corpo. Contudo, como a gente está ali em pé, né, se movimentando, a gravidade acaba gerando esse edema na região inferior, ok? E aí, quando a pessoa se deita, isso melhora, porque você fica ali com a pressão da gravidade espalhando um pouquinho aí nesses líquidos, melhorando a minha retenção no membro inferior. Mas entendam que o que aconteceu aqui? Eu tinha lá meu coração, certo? Vou fazer um coraçãozinho. Ele tá recebendo sangue aqui. E aí, o que aconteceu? Ele não tá conseguindo pegar esse sangue e enviar. Eu tô tendo refluxo, ó. Isso não tá funcionando. E eu tô tendo refluxo. Então, se aqui eu tinha, por exemplo, 2 litros de sangue, vamos supor que 1 litro não tá conseguindo ir. Então, 1 litro volta. E agora, ao invés de eu ter 2 litros de sangue nesse meu vaso, eu passo a ter 3 litros. E isso afeta a minha pressão hidrostática, que é a que eu citei aqui no comecinho. Ou seja, lembra que ela é a pressão do sangue, da quantidade, do volume do meu sangue contra a parede do vaso? Se eu aumentei o meu volume aqui, ó, que era de 2 litros, e foi para 3 litros, a minha pressão hidrostática
acaba aumentando, tá? Então, só para vocês entenderem aqui a associação entre um e outro. Que é a mesma coisa lá que eu falei para vocês antes, por exemplo, quando a gente tem uma trombose venosa profunda, que também pode causar edema de membro inferior, porque eu tenho uma veia lá passando, certo? Que deveria estar levando esse meu sangue aqui para o meu coração, mas por algum motivo eu acabei, gerando um trombo. Esse trombo ele vai ocludir o vaso, vai tampar o vaso, e aí o sangue, não passa. Ou às vezes o trombo é menorzinho, e aí até que o sangue passa, mas o sangue não passa da mesma forma. Passa mais lento, passa em menor quantidade. E isso gera uma maior concentração de sangue aqui atrás, porque o coração está lá bombeando nesse caso, no TVP. Ele está bombeando. Então tá cada vez, chegando mais sangue aqui. E se a minha velocidade de saída foi alterada, aqui eu acabo tendo um acúmulo do meu volume. Então aqui eu fico com muito sangue, isso gera muita pressão hidrostática, muita pressão contra as paredes aqui do meu vaso, E aí esse meu sangue sai daqui e vai para o meu tecido. Então eu tenho o meu edema, tá? Aqui, gente, que eu falei tanto dessa famosa aqui, né, meu sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Então vamos ver um pouquinho sobre ele. Primeiro eu quero que vocês se atentem à imagem número 1. Vou botar aqui, número 1, certo? E vamos realmente aqui olhar o meu rim, tá? Isso é meu rim, esse feijãozinho, tão famoso órgão feijãozinho, e aqui a minha suprarrenal. O meu rim, vamos supor ali, número 1. A gente vai seguir número por número para ficar bem fácil. Tive uma queda na minha pressão arterial. Isso daqui é uma situação normal, ok? Não é uma situação patológica, é uma situação normal. Caiu minha pressão. Se caiu minha pressão arterial, o meu rim vai responder produzindo renina. A renina, ela é uma enzima que vai converter uma substância em outra, tá? Enzimas sempre estão ali envolvidas, né? Estão ali envolvidas em reações químicas. Então, eu tenho o meu angiotensinogênio, que vai ser convertido em angiotensina 1. E depois vai ser convertido novamente na sua forma ativa, que é a angiotensina 2, por uma enzima ali, convertidora de angiotensina, tá bom? Uma coisa, renina, para vocês irem quebrando a complexidade desse meu sistema. Renina é basicamente a palavra rim. Se vocês olharem, tem até a palavra rim aqui dentro. Se ela é renina, ela lembra quem? O rim. Então, ela é produzida pelo rim. Ela é a primeira a ser produzida, ela é mais próxima ali do meu rim. Até porque o seu nome é mais próximo também, tá? Depois nós temos aqui, angiotensinogênio. Gente, angio significa vasos. O que é um angiologista? É aquele médico que vai ali estar estudando os transtornos relacionados aos vasos, tá? E tensinogênio, ou tensina, tensão, lembra o quê? Pressão. Então, ele vai ser uma substância relacionada com o controle da nossa pressão arterial. De que forma? Potencializando, aumentando a minha pressão. Aí eu venho aqui, renina veio, fez essa primeira conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. Depois veio a enzima convertidora de quem? De angiotensina. E transformou ela em angiotensina 2. A minha angiotensina 2, ela tem duas funções. Ela age diretamente aumentando a pressão arterial, tá? Vai fazer lá contração do músculo liso dos nossos vasos sanguíneos para aumentar a pressão. Mas ela também age aqui, na minha suprarrenal. Minha suprarrenal vai gerar a outra, terceira chave desse nosso sistema, que é a nossa aldosterona. A aldosterona vai agir intimamente lá no meu rim. Vai agir fazendo o quê? Aumentando a minha retenção de sal. E assim ocasionando o meu aumento da pressão arterial, ok? Deu para entender? Vamos revisar aqui rapidinho. Tenho aqui como primeiro passo a queda da minha pressão arterial. Caiu minha pressão. Seja lá por qual fator. Caiu minha pressão. A minha renina
age estimulando a angiotensinogênio a ser convertido em angiotensina 1. E a angiotensina 2 vai ser estimulada por uma enzima convertidora, vai se tornar angiotensina 2. A minha angiotensina 2 vai agir em duas formas. Olha só que legal para vocês lembrarem. Se a angiotensina é 2, ela age em duas formas. Vamos sempre fazendo associações para ficar mais fácil. E assim nós temos aumento da pressão arterial diretamente e indiretamente. Quando é diretamente, ela chega e vai lá direto e estimula o músculo liso. Então aumenta a pressão. Indiretamente, ela vai para a suprarrenal, a suprarrenal produz aldosterona e a aldosterona age logo aqui embaixo, volta para o meu rim, por isso que fecha um ciclo, tá? Volta para o meu rim e faz com que ele tenha retenção salina. Então ele começa a reter o sal, ele não libera mais o sal ali na minha circulação ou na minha urina e eu acabo tendo o aumento da pressão arterial. Então percebam que está tudo ligado, isso parece um pouquinho complexo, mas se vocês perceberem os nomes fica muito mais fácil, tá? Aqui do lado temos duas situações que aí sim são patológicas. Vou botar aqui o número 2. Já não estamos mais falando de sistema ali do lado, tá? Esse daqui. Beleza, nós temos duas situações. Sal em excesso e sal com deficiência, ou seja, uma queda, uma diminuição do sal. Antes de explicar o sistema, eu quero que vocês percebam. Se eu tenho sal em excesso, a minha resultante desse processo vai ser em excesso. Então, se você olhar aqui embaixo, ó, eu tenho uma urina sendo produzida em maior volume e em maior concentração. Então, sal em excesso gera urina com maior volume e maior concentração. Sal deficiente, sal reduzido, acaba gerando uma urina em menor quantidade e em menor concentração. Então, percebam essa diferença aqui, tá bom? Mas vamos lá entender um pouquinho disso. Na verdade, os efeitos aqui são a direto prazo e a longo prazo. O que vai acontecer? Sal em excesso. Eu aumento a minha osmolaridade, que é a minha quantidade de substâncias no meu sangue, certo? Quando eu tenho ali meu sangue muito concentrado, eu acabo querendo diluir meu sangue. Então, a primeira coisa que acontece é que eu fico com sede. Esse thirst é sede. First, sei lá como é que fala isso daqui, tá? Isso daqui significa sede. Eu sinto muita sede. É tipo assim, acabei de comer uma comida ali cheia de sal. O que eu faço? Eu fico agoniada. Eu quero água. Quero beber água. Essa é minha reação inicial. Outra reação, eu vou ter aumento do ADH. O ADH, ele é a minha vasopressina, ou eu também posso chamar de hormônio antidiurético. Ele é produzido por quem? Pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise, que é lá no cérebro isso daqui acontecendo, tá bom? Esse vai ser um hormônio polipeptídico, ou seja, um hormônio proteico, certo? E que vai atuar aqui nos meus rins para causar a maior absorção de água. Porque se eu estou sentindo sede e o meu sangue está muito concentrado, eu também vou fazer com que na minha drenagem ali da minha urina eu acabe retendo mais água. Então eu vou eliminar menos, esse daqui eu tô falando imediato, tá, gente? Eu acabo eliminando menos água na minha urina e aí eu fico com essa água retida nos meus vasos, certo? Ou seja, água retida. Contudo, o que vai acabar acontecendo? Isso vai subir o meu volume plasmático. E subindo o meu volume de plasma, minha quantidade de líquido nos meus vasos, também sobe a minha pressão. Aqui embaixo está já indicado, ó. A minha pressão arterial, ela subiu, arterial subiu. Dessa forma, eu vou estimular aqui, ó, o meu sistema renina-angiotensina-aldosterona. De que forma? Para evitar a minha subida de pressão, a minha subida de plasma. E ela, relacionada aqui com o meu ANP, vai estimular a aldosterona e vai estimular o meu
minha reabsorção de sódio também, certo? Minha reabsorção de sódio começa a cair, porque eu estou percebendo que o meu volume sanguíneo está muito alto. E isso, por consequência, vai gerar uma quantidade de urina muito grande. Na verdade, vamos resumir o que é que aconteceu? Eu me alimentei de muito sal. Quando eu me alimentei de muito sal, eu acabei aumentando meu líquido corporal. Por quê? Porque eu senti sede. Por quê? Porque eu estimulei a minha retenção de água, a minha filtração, ali, minha devolução de água para minha circulação no meu rim também. Então, eu concentrei água nos meus vasos por duas fontes. Pela fonte do rim e pela fonte direta de estar bebendo água. Isso, como resposta mais longa, eu preciso eliminar, eu não posso ficar com esse volume plasmático tão alto. Isso não é bom. Então, eu acabo eliminando. Eliminando por onde? Eliminando pela urina. O contrário dessa minha situação, o contrário desse meu sistema, seria que a deficiência de sal. Ou seja, ao invés de estimular o meu ADH, minha vasopressina, agora ele ficou aqui, ó, inibido. Ele parou ali um pouquinho de funcionar, porque a minha osmolaridade ficou muito baixa. Então, aquela minha pressão osmótica lá que a gente viu, caiu, porque eu tenho deficiência de sal. Isso acaba fazendo o quê? Se eu tenho pouco sal, eu acabo eliminando água, porque eu estou tentando equilibrar aqueles sintomas, tá? Eu estou tentando deixar o meu sal com uma regulagem correta, então eu tenho que diminuir a dissolução dele, e aí eu acabo eliminando ele. Dessa forma eu tenho um volume do meu plasma reduzido, uma pressão reduzida. E aí o que acontece? Estimula o meu sistema renina-angiotensina, aldosterona, de forma a aumentar a reabsorção de sal, para poder chegar e compensar todo esse processo. Quando faz isso, aí eu tenho uma redução na minha produção de urina, ou seja, uma deficiência aqui no sal. Inicialmente ele acabou causando uma eliminação de água, porém ao final ele acabou causando uma queda na minha produção de urina. Aqui é o contrário, um aumento de sal. Inicialmente ele acabou provocando uma retenção de água, porém depois, quando os sistemas foram atuando para compensar, eu acabei tendo uma eliminação maior de urina, certo? É isso que eu queria trazer dessa parte aqui para vocês. Aqui mostrando em detalhes, porque lembra que eu falei para vocês que essa minha aldosterona aqui, a minha fase, minha etapa número 5, que é a minha segunda forma, consequência da minha segunda forma de ação da angiotensina, ela veio para cá para aumentar a minha absorção, reabsorção de água. É aqui que isso ocorre, tá? Isso daqui é a unidade básica do meu rim. Vocês estão vendo aqui, ó, o rim, as estruturas de córtex, de medula do meu rim. Medula é sempre algo interno, córtex é o que está mais fora. E aí, a gente tem aqui a estrutura que eu chamo de néfron. Isso daqui é um néfron, tá? O néfron, ele tem uma região que é o corpúsculo renal, que nele está localizada a cápsula renal, que é isso daqui, essa mais externa, e por dentro o meu glomérulo renal. Lembra que eu falei para vocês da síndrome nefrótica? É um problema aqui no meu glomérulo, tá? Nessa parte aqui, ó, inicial, eu tenho uma filtração glomerular, ou seja, eu vou pegar esse conteúdo que está aqui rodando no meu sangue. Isso seria aqui um capilar, uma arteríola, tá vendo? Arteríola aferente, porque está chegando, e eferente, porque está saindo. Por que eu falei isso assim? Só uma dica que eu sempre falo. Esse Azinho aqui, ó, de aferente, vocês podem relacionar com arrive. Arrive, em inglês, significa chegada, tá? E esse E aqui vocês podem relacionar com exit, que é saída. Só para vocês não esquecerem mais. Então, a arteríola aferente é a que está com A de arrive, ou seja, a que está com conteúdo chegando aqui.
é ferente com E de exit, é porque está saindo. Deixa só essa dica aí, vai que ajuda, né? Beleza. Aqui eu vou ter filtração glomerular. Nessa outra região aqui, eu tenho dois túbulos. Eu tenho primeiro um túbulo contorcido proximal, porque a minha referência principal aqui é o meu glomérulo. Então, ele está mais próximo do meu glomérulo, por isso túbulo contorcido proximal. Eu também tenho um túbulo contorcido distal, porque ele está mais distante do meu glomérulo. E entre o distal e o proximal, eu tenho uma alça, que é isso daqui, é realmente uma alcinha, que eu vou chamar alça néfrica ou alça de Henle, tá? Vocês podem achar muito com esses nomes aí nas coisas. Enfim, aqui eu tenho uma filtração glomerular inicial, aí eu venho o conteúdo dessa filtração, vai passar pelo meu túbulo contorcido proximal, onde eu vou ter reabsorção de substâncias úteis, seja lá o que eu achar que eu preciso, às vezes eu perdi por aqui, eu mando ela de volta para minha circulação, certo? Aí venho aqui, ó, passo pela minha alça nefrítica, minha alça de Henle, e aqui onde está verdinho, tá vendo? Tanto aqui na minha alça nefrítica, quanto aqui ó, no meu ducto coletor, que é essa última região, eu tenho reabsorção de água. Percebam que aqui no meu gráfico, onde eu tenho azul, é isso daqui, a filtração glomerular. Onde está rosa, essa região daqui do túbulo contorcido proximal, é reabsorção de substâncias úteis. Onde está verdinho, vai ser reabsorção de água, ou seja, eu estou falando daqui, reabsorção de água, alça de Henle e ducto coletor. E aqui amarelo, eliminação ativa de excretas, tá? Quando eu tenho alguma substância ali que eu tenho que excretar, mandar para fora do meu corpo pela urina. Então, isso tudo daqui é só para falar para vocês que quando eu falei aqui atrás que a minha aldosterona atua no meu rim. Gente, desculpa. Aumentando a retenção. Não, tá certo. A aldosterona atua no meu rim, aumentando aqui a minha retenção de sal. Ela está atuando aqui, certo? Reabsorção de substâncias úteis. Então, ela vai fazer o quê? Aumentar a minha reabsorção de sal. Enquanto que o meu hormônio antidiurético, o meu ADH, a minha vasopressina, ela atua aumentando a reabsorção de água. Então, ela vai atuar aqui nessas regiões da alça de Henle e no meu ducto coletor, certo? Só para poder relacionar a estrutura básica com os processos maiores e vocês entenderem um pouquinho melhor como é que eles funcionam. Então, a atuação tanto da minha aldosterona quanto do meu hormônio antidiurético, minha vasopressina, eles atuam aqui nessa minha estrutura de néfron, beleza? E vamos lá, o que a gente já explicou, mas só para dar uma condensada. Em caso de insuficiência cardíaca, a gente acaba tendo o quê? A gente tem uma pressão hidrostática capilar aumentada, que diretamente já causa um edema, certo? Que a gente viu, né? Porque o sangue ele volta, então fica em maior volume no meu vaso. A gente tem uma queda do fluxo sanguíneo renal, como outra forma, né? Outra manifestação. E assim a gente acaba ativando o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que causa uma retenção de sódio e água, ou seja, estou afetando esse meu sistema, estou afetando o meu rim. A insuficiência cardíaca acaba levando à insuficiência renal a longo prazo. E essa retenção aqui de sódio e água vai gerar também um aumento do volume sanguíneo e também gera edema. Ou seja, a minha insuficiência cardíaca ela pode gerar edema da forma mais direta, que é quando vai direto e atua na pressão hidrostática capilar, ou de modo secundário, gerando a minha insuficiência renal, tá? Fora isso, outras situações de geração de edema, a gente tem má nutrição, como eu já expliquei também, né? Questão, né, da produção da minha albumina comprometida. A gente tem queda na síntese hepática, ou seja, eu tenho algum problema no meu fígado, e aí eu acabo não produzindo a minha albumina da forma correta, tá? E síndrome nefrótica, que eu também já expliquei. Dessa forma, albumina plasmática reduzida.
Se eu reduzo minha albumina, eu reduzo a minha pressão osmótica plasmática e, obviamente, eu tenho também o edema. Então, esses são mecanismos, são formas de gerar edema, ou seja, insuficiência renal, seja ela diretamente, tá? Percebam aqui que ela pode ter uma insuficiência, um dano direto renal, por exemplo. Onde é que isso pode ocorrer, insuficiência renal? Pode ocorrer, por exemplo, em pessoas diabéticas, elas podem acabar desenvolvendo insuficiência renal, tá? E aí essa minha insuficiência renal, ela atuaria diretamente aqui, ou seria consequência de uma insuficiência cardíaca. Da mesma forma que minha insuficiência cardíaca afetaria direto, alterando a pressão hidrostática capilar, mas indiretamente aqui, ó, causando essa minha insuficiência renal. E depois, né, nossa má nutrição, nossa síntese hepática, síndrome nefrótica, ou seja, aqueles fatores que afetam a minha albumina. Bom, lembra que eu falei para vocês que a insuficiência cardíaca ela acaba fazendo o retorno? Agora, e eu falei também para vocês, quando eu falei disso, eu falei que a gente tem trombos, a gente tem trombose venosa profunda que causam bloqueio, certo? Contudo, não é somente bloqueio venoso que é importante. Bloqueio do tipo linfático também é mega importante, porque lembra que os meus vasos linfáticos, eles vão estar ali retirando os líquidos dos meus tecidos também. Quando eu mostrei para vocês lá o conceitinho de pressão hidrostática, o conceitinho de pressão osmótica e falei que a gente também tem a circulação linfática, que acontece principalmente aí quando a gente for estudar, né? A gente tem o conduto torácico e a gente tem a grã-vena linfática. A grã-vena linfática em uma menor área de drenagem, conduto torácico acaba sendo muito maior, tá? Mas enfim, a gente tem ali drenagem linfática tirando os líquidos do meu tecido. Então, se ele serve para tirar líquidos do meu tecido e ele está com uma obstrução, eu não retiro todo o líquido que eu deveria. Então, obviamente, eu acabo tendo a formação de edemas também. E aí a gente tem edemas de origem linfática, então eu chamo de linfedema, obviamente, porque é o edema específico dos meus vasos linfáticos, tá? E isso tem várias causas, pode ser traumática, romper ali um vaso linfático, a gente tem fibrose, tem tumores infiltrantes, ou seja, aqueles tumores que perpassam e vão além da minha membrana basal, acabam infiltrando no meu tecido conjuntivo e aí vai migrando, né, pelo corpo. Tem micro-organismos infecciosos, enfim, vários processos que vão afetar aqui, né, o meu vaso linfático. Eu destaquei aqui o micro-organismo infeccioso, nesse caso, a minha filariose, tá? Isso daqui, ó, vai gerar o quadro que a gente chama, manifestação clínica que a gente chama de elefantíase, justamente porque o membro afetado acaba se parecendo como se fosse um membro de um elefante. Essa é a ideia, tá? Aqui vocês podem ver, olha, uma perna normal e outra perna com elefantíase. Não é só na perna que ocorre, você tem até em genital isso daqui, mas a perna, assim, eu acho que é mais simples para vocês entenderem. Aqui seria o vaso linfático obstruído pela filária, tá? Que é justamente esse serzinho aqui, nojentinho, parecendo um monte de minhoca, que tá aqui obstruindo o meu vaso. Então, eu não consigo mais drenar, né, meus líquidos dessa minha perna, e eu acabo tendo a retenção, o meu edema aqui nesse meu membro inferior, que aí a longo prazo ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e gera esse quadro de elefantíase, tá? Só para ilustrar mesmo. Morfologia, vamos entender um pouquinho da morfologia do que a gente falou. Quando eu vou olhar o meu edema, né, eu vou perceber que eu vou ter um clareamento da matriz extracelular. Por quê? Porque eu tenho mais líquido no meu tecido, né? Vamos supor que a gente tá falando aí, né, sei lá, do tecido conjuntivo. E aí aquele meu tecido conjuntivo, que já teria uma quantidade definida de substância amorfa, de líquido, ali entre minhas células, aquele meu líquido aumenta. Então, quando ele aumenta, ele vai meio que, entre aspas, dissolvendo o meu meio extracelular. E aquela minha quantidade excessiva ali de água acaba gerando também uma tumefação celular, certo? Ou seja, a minha célula ela fica inchada e a minha matriz extracelular fica mais clara, tá?
é mais frequente em tecido subcutâneo, pulmão e encéfalo, ou seja, regiões próximas ali abaixo da minha epiderme, né, relacionado ali com minha pele, o meu pulmão e o meu encéfalo. Quando a gente fala de edema subcutâneo, a gente tem que considerar que tem dois tipos principais. A gente tem ortostático, que vai ter, né, uma relação ali direta com a posição, por isso ortostático, tá? Esse nome é uma referência à posição. Sempre que você tem um sintoma que é ortostático, é porque, por exemplo, quando ele está em pé, aquilo se manifesta, e quando ele deita, aquilo para. Então, esse seria uma característica de edema subcutâneo ortostático. Se ele estiver em pé, você vai visualizar. Se ele deitar, você já não vai visualizar, ou vai visualizar em menor grau, certo? Seria, por exemplo, aqui como consequência ali da nossa insuficiência cardíaca congestiva, seja influenciado pela gravidade e a posição. Confóvia, o que é isso? É quando você vê um edema, certo? E aí você pressiona o edema com o dedo. E quando você pressiona, você percebe que você criou um buraquinho, uma fóvea. Então, quando a pressão o deforma, gera uma cavidade. Isso daqui é o segundo tipo. Nós temos os originados por disfunção renal, que vai afetar principalmente tecido conjuntivo frouxo. Esse TCF é tecido conjuntivo frouxo. Botei TCL também, só para lembrar de tecido conjuntivo laxo, tá? Que é a mesma coisa, só que em espanhol e em português. E também marcante o periorbitário, ou seja, ali ao redor dos nossos olhos, ao redor da nossa órbita, fica bem inchado. Isso é bem característico, bem marcante da disfunção renal, certo? Afetou os rins, a gente vai ter edema de tecido conjuntivo com destaque para a região das nossas órbitas, ao redor dos nossos olhos, por isso periorbitário. A gente tem edema pulmonar e nele a gente pode chegar a ter um aumento de 2 a 3 vezes o peso dos nossos pulmões, ou seja, os nossos pulmões ficam com tanto líquidos que eles praticamente triplicam de peso. Isso pode ser caracterizado por líquido espumoso e sanguinolento, que vai conter justamente aquilo que está ali principalmente relacionado à nossa hematose. O que envolve a nossa hematose? A gente respira e ali nos nossos alvéolos a gente vai ter a troca entre aquela substância que a gente respira e as substâncias passando dos nossos vasos sanguíneos. Nossos alvéolos são rodeados e cheinhos de vasos sanguíneos para poder fazer hematose, que é a troca ali dos gases, certo? E aí, dessa forma, esses componentes vão estar presentes nesse meu edema, tá? Ou seja, eu tenho um ar, eu tenho o edema mesmo, né? Literalmente o edema, e eritrócitos extravasados, porque eu tô ali do lado de um monte de vaso. Cada alvéolo meu é todo rodeado por vasos. Então, se eu tenho um edema ali acontecendo, eu acabo tendo uma fuga aqui de sangue também, tá? Então, isso é característico do pulmão. Nós temos cerebral também, que pode ser localizado, tá? Ou generalizado. Mas a característica, a forma de visualizar isso daqui, vai ser a manifestação a partir dos sulcos que vão estar distendidos, os sulcos vão estar estreitados, vão estar menores, você visualiza menos, e vão se distender as circunvoluções. Lembrando que se aqui eu tenho um cérebro, as entradas, tá? As partes mais profundas vão ser os sulcos. Como ele inchou, essa profundidade diminuiu. E esses outros espaços aqui, ó, que não são aquelas marquinhas, eu chamo de circunvoluções. Então, minhas circunvoluções incham, se distendem, e minhas marcas, esses meus sulcos, vão diminuir. E, por fim, edemas de cavidade. Nós temos alguns nomes especiais. Seria, no caso, na pleural, ou seja, a minha pleura, a minha camada ali que vai revestir o meu pulmão. Quando eu tenho edema localizado ali, eu chamo de hidrotórax. Quando é pericárdio, ou seja, ao redor do meu coração, eu tenho hidropericárdio. E quando está relacionado ali, né, com o meu peritônio, com minha região ali abdominal, eu posso chamar tanto de hidroperitoneal ou ascite. Ascite vocês vão ver muito em semiologia, tá? Você vai ver todas as manifestações, seu abdômen
fica duro, muda a sonoridade do abdômen. E é bem importante, tá? Para a semiologia, esse termo. Todos os três, na verdade, são bem importantes. Agora vamos lá para a hiperemia e congestão. Primeiro, saber os dois são diferentes, contudo, eles vão ser caracterizados por umas coisas muito parecidas, que é o quê? Eles vão se produzir devido ao aumento de volume sanguíneo em um tecido. Mas os mecanismos e as consequências aqui são diferentes, mas os dois são caracterizados por isso. Eu aumentei a quantidade de sangue no meu tecido. Agora vamos saber por que e como. Aí a gente começa a diferenciar. Primeira coisa é que a hiperemia ela é um processo ativo de dilatação arteriolar. Ou seja, eu vou lá e eu digo, eu quero que minha arteríola ela se dilate para aumentar o fluxo sanguíneo naquela região. Eu estou pedindo por isso, eu estou ativando aquilo dali, certo? Já a minha congestão não. Minha congestão, ela também aumenta o sangue no tecido, só que não é que eu cheguei e eu mandei minha arteríola dilatar, por exemplo, em uma inflamação. Não é isso. Agora, eu acabo aumentando aquilo dali como uma consequência de outro processo, certo? Por exemplo, uma obstrução venosa, principalmente obstrução venosa. Então, processo passivo, certo? Porque eu não mandei aquilo acontecer, e ele é secundário, ou seja, na verdade, eu tive uma menor saída de sangue no meu tecido, por isso que é venoso. Lembra que a veia ela retira ali o sangue no meu tecido e a artéria ele traz. Então, eu tenho uma afecção venosa, minha veia não está retirando ali, né, sangue da forma que deveria, e dessa forma eu acabo aumentando a quantidade de sangue que chega, o volume retido no meu tecido acaba sendo maior, que também pode ser sistêmico ou localizado. Vamos primeiro aqui, né, para a nossa congestão. Aumento da pressão hidrostática, ele é diretamente relacionado com isso, tá? E ela acaba cursando, ou seja, acaba causando ali como consequência um edema. A congestão, ela segue essa evolução aqui, certo? Congestão, que é um mecanismo passivo, é um processo passivo, que é o que a gente acabou de ver, ou seja, por causa, por exemplo, aí, de uma obstrução venosa. Eu obstruí, na verdade eu expliquei isso para vocês, né? Mas só para relembrar, que eu tenho uma veia, obstruí, por exemplo, por causa, né, de um trombo, meu sangue não sai da forma que deveria, então ele fica retido aqui e começa a aumentar a pressão contra as paredes do meu recipiente, ou seja, do meu vaso. Então, congestão passiva crônica de longa duração, certo? Passiva por quê? Porque é pela obstrução de uma veia, não é porque eu mandei minha arteríola dilatar, certo? Isso aumenta a minha pressão hidrostática. Dessa forma, como o meu sangue não está mais circulando da forma normal, eu acabo tendo uma hipóxia crônica associada, porque eu não tenho aqui, ó, uma passagem do sangue, ou seja, dos meus nutrientes. Lembre quando eu falo passagem de sangue, eu estou falando passagem de nutrientes. Eu estou falando de tanto minha glicose circulando, como também e obviamente do meu oxigênio. Então, meu oxigênio ele é afetado, ele não circula da forma que deveria. E como isso é crônico, ou seja, de longa duração, ele vai evoluir para uma hipóxia crônica também. Ou seja, vou ter uma nutrição, uma irrigação sanguínea inadequada de forma geral, porque é um processo crônico. E com isso, lembra que quando a gente falou de lesão e adaptação, a gente viu que a hipóxia causa muitos tipos de lesão celular. Então, eu acabo tendo isso daqui. Lesão tissular, que é isquêmica, por causa disso daqui, né? Por causa dessa obstrução ali, né, venosa. E cicatrizes, certo? Então, algumas regiões vão morrendo por causa da hipóxia e vão cicatrizando. Cicatrizando, eu quero dizer o quê? Vai fibrosando ali, por exemplo. Aqui só, né, mais uma adicionada aqui, né? Também pode haver pequenos focos hemorrágicos, claro, já que, por exemplo, eu impedi aqui. Às vezes meu sangue pode
extravasar, pode causar uma hemorragia, tá? Onde o catabolismo dos eritrócitos extravasados vai gerar acúmulos residuais. Ou seja, eu tenho extravasamento do meu sangue, por exemplo, aqui. Vamos supor, vou botar aqui a regiãozinha A. Esse meu trombo que estava obstruindo aqui, esse meu vaso, fez com que essa pressão hidrostática fosse muito grande. Então, alguns eritrócitos fugiram para minha região A. Sangue fugiu para minha região A, ou seja, minha região de matriz extracelular. Quando fugiu para cá, esses meus eritrócitos eles vão ser catabolizados, vão ser destruídos. E quando eles são destruídos, eles vão gerar o que a gente chama de acúmulo de hemosiderina nos macrófagos. A hemosiderina, ela é justamente um produto, um resíduo do metabolismo aqui das minhas hemácias, dos meus eritrócitos. E macrófago por quê? Porque o macrófago é a célula responsável por fazer justamente esse meu processo aí de fagocitose, certo? Então é ele que fica com essa minha hemosiderina acumulada e acaba criando cor, tá? A hemosiderina, ela é um produto que ela gera cor, ela deixa escurecido, bem avermelhado, tá? E quando a gente fala aqui, ó, nós temos aqui um exemplo, tá? De um fígado congestionado, e ele gera o que a gente chama de aspecto em noz moscada. Por quê? Porque isso daqui é como se eu pegasse uma noz moscada e cortasse no meio. E aí, a longo prazo, né, ele fica aqui ó, com os vasos todos congestionados e aparecendo, sendo bem destacados. Eu trouxe uma imagem aqui para ajudar, certo? Aqui vocês podem ver melhor, né, todos esses pontinhos vermelhos aqui, ó, tudo isso é sangue, tudo isso é vaso congestionado. Aqui do lado também, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, tem muito sangue entre meus lobulídeos. E como é que eu percebo isso? Trouxe uma imagem normal para vocês verem, tá? Vocês compararem, tá? Aqui eu tenho minha tríade portal, tenho meu lobulídeo hepático, minha vena central, meu tabique interlobular, ou seja, todas as minhas estruturas ali, né? Da minha histologia do meu fígado. E aí percebam a diferença que eu tenho aqui, ó, entre essa imagem aqui de número 1 e essa imagem de número 2. Aquela reação lá que a gente viu de congestão do meu fígado, vai pegar essa minha estrutura, vai ter extravasamento de sangue, ou seja, eu vou ter hemácias ocupando esse meu espaço aqui, tá? Que deveria estar composto por substâncias ali do meu tecido conjuntivo, e não estão cheios de sangue. Aqui, ó, é difícil discernir, mas vocês percebem a bagunça que saiu dessa foto para essa daqui, ó. Porque a imagem não tá com muita qualidade, né, gente? Mas, tipo, isso daqui são muitos eritrócitos. Eu vejo muitos eritrócitos aqui num espaço onde eles não deveriam estar, certo? E isso aqui acaba ocasionando também, como é um quadro ali, né, de hipóxia associada, ocasiona vários processos necróticos. Se eu pegasse aqui algumas células dessas daqui e aumentasse, eu veria tanto a presença de linfócitos, porque a gente está falando de um processo crônico, não é uma inflamação aguda, é uma inflamação crônica já. Então, essas células que são apenas bolinhas pretas, assim, ó, bem quase nada de citoplasma, é um linfócito, tá? Então, aqui eu tenho a presença de linfócitos, eu tenho a presença de hemácias e eu tenho presença de células em necrose. Então, meus hepatócitos, que são as minhas células ali do meu fígado, começaram a morrer. E se eu olhar bem, eu vou começar a perceber núcleos alterados. Então, aqui eu tenho um núcleo alterado, provavelmente ali passou por aqueles processos, né, de necrose. Aqui eu tenho outro núcleo alterado, ele não está pintado da forma certinha, aqui eu também tenho. Então, vocês percebem que eu tenho alterações nucleares também. Ou seja, aconteceu tanto um processo aqui de extravasamento sanguíneo por causa da presença de hemácias, quanto um processo crônico, ou seja, começou a chegada de linfócitos aqui para reagir frente a essa minha morte tecidual, frente a essa minha necrose que também está presente. A longo prazo, é claro. Enfim, gente, essa primeira parte acaba por aqui.
E aí depois nós vamos continuar, tá? Com a segunda parte aí da aula, beleza?